Bom dia a todos. Novamente, a gente vai dar continuidade, então, à videoaula da Digital 354 sobre tecnologia dos alimentos, fatores intrínsecos. Então, para a gente iniciar essa aula, primeiramente, nós precisamos definir o que seriam, então, os fatores intrínsecos. Então, fatores intrínsecos, eles diz respeito às características do alimento, às características próprias do alimento. E essas características podem ser físicas, químicas ou bioquímicas. Então, dentro dessas características físicas, nós estamos falando principalmente de casca, pele, escama e cutícula, que são algumas barreiras físicas, como o próprio nome já diz, que impedem que os micro-organismos entrem dentro das porções mais internas do alimento e promovam a deterioração. Então, esse seria o primeiro mecanismo de defesa que o alimento tem, contra a deterioração microbiana. Na sequência, nós temos, então, as características químicas, e essas características químicas é quem vai determinar se o alimento vai ser ou não deteriorado, ou por quem vai ser deteriorado e quando. Então, dentro dessas características químicas, nós citamos como as principais atividades de água, pH, potencial de oxidorredução. E na sequência nós temos aquelas características bioquímicas, que dizem respeito aos constituintes do alimento, como polissacarídeos, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas que o alimento tem. Além disso, nós temos também um conjunto de enzimas ou outras substâncias que apresentam características antimicrobianas que podem limitar o desenvolvimento de alguns grupos de micro-organismos. Dentro dos fatores intrínsecos de natureza química, os mais importantes aí seriam, então, a atividade de água. E a água ela é classificada de acordo, a água presente no alimento, de acordo com a forma como ela está associada aos constituintes da matriz alimentar. Então, nós temos, por exemplo, a água constitucional, que são aquelas que estão fortemente ligadas a algumas estruturas de proteínas dentro dos alimentos. Então, essa água ela é praticamente indisponível, ela praticamente faz parte da molécula. Nós temos a água vicinal ou de monocamada, que são aquelas que estão ligadas de forma permanente a alguma substância. Então, por exemplo, quando a gente pensa em algo dissolvido em água, essa substância que está dissolvida, ela está ligada a essa água vicinal. Então, também é uma água praticamente indisponível para os micro-organismos. E, por último, nós temos a água de multicamada. Essas, sim, são moléculas de água que estão mais livres e essas podem ser utilizadas pelos micro-organismos para a sua multiplicação. Então, como é que a gente vai medir essa atividade de água nos alimentos? Como é que a gente define isso? Então, a atividade de água ela é definida pela equação de Raoult, onde nós temos, então, a pressão de vapor no produto pela pressão de vapor na água pura. Então, para a gente definir, para a gente conseguir calcular essas pressões de vapor da lei de Raoult, a gente pode imaginar a seguinte condição apresentada no esquema à esquerda. Então, no primeiro pote, nós temos aí um recipiente fechado, onde nós temos somente água pura. Então, essa água vai entrar em equilíbrio, na forma de vapor, com a atmosfera ali do ambiente fechado, e aí vai gerar uma pressão de vapor máxima, que a gente chama de P0. Se, por exemplo, ao invés de água pura, nós colocarmos um biscoito, a mesma coisa vai acontecer. A água nesse alimento vai entrar em equilíbrio com a atmosfera e vai gerar uma pressão de vapor P. Como no alimento eu tenho sítios de ligação com a água, essa pressão de vapor P, consequentemente, ela vai ser menor que a pressão de vapor P0, que é da água pura. Então, dividindo P por P0, a gente tem um valor de atividade de água que vai variar entre 0 e 1. E a partir desse parâmetro, a gente tem, como eu disse, uma escala entre 0 e 1, e os alimentos se estão presentes dentro dessa escala. E, dependendo da atividade de água, a gente tem tipos de deterioração diferentes. Então, por exemplo, se nós pensamos em um produto com baixa quantidade de água livre, como no caso de um leite em pó, com uma atividade de água em torno de 0,2, as reações que envolvem enzimas ou crescimento microbiano são muito limitadas, justamente por não ter água disponível para o desenvolvimento microbiano. Então, a deterioração nessa faixa, nesses tipos de alimentos, acontece principalmente por oxidação. Já se a gente pensa num produto que tem uma atividade de água em torno de 0,6, além da oxidação, aí também começam algumas reações enzimáticas, como por exemplo a reação de Maillard, que produz o escurecimento de alguns produtos.
né? E esse escurecimento é não desejável e pode ser caracterizado como uma deterioração. Já a partir de 0,8 de atividade de água, a gente tem um crescimento de fungos, principalmente leveduras, que suportam bem produtos mais secos, e também alguns fungos filamentosos. Tá? Mas é a partir de 0,9, onde a grande maioria dos micro-organismos se multiplicam, principalmente as bactérias, que são mais exigentes quanto ao conteúdo de água. Então, as bactérias elas crescem preferencialmente em produtos que apresentam a maior quantidade de água, em torno de 0,99, né, como, por exemplo, carnes frescas e o leite. Outro fator químico de importância em alimentos seria o pH, que refere então à concentração hidrogênio iônica dentro do alimento. E a gente consegue classificar os alimentos em 3 faixas, né, de acordo com o seu pH. Então nós temos aqueles alimentos considerados de baixa acidez, que são alimentos que possuem um pH superior a 4,5. E nessa faixa de pH a gente permite crescimento de bactérias, de fungos, bactérias patogênicas e deterioradores. Então esses alimentos que apresentam um pH mais elevado, eles são preocupantes em termos de conservação. Nós temos também os chamados alimentos ácidos, né? Então esses alimentos ácidos eles apresentam uma acidez entre 4 e 4,5. E aí a gente tem o desenvolvimento principalmente de leveduras, né, de fungos e algumas espécies de bacilos e bactérias lácticas. Dentro dessa faixa nós temos também o desenvolvimento de Clostridium botulinum, mas nessa faixa de pH esse Clostridium botulinum não consegue produzir a toxina ou sofrer a esporulação, e isso para a gente é muito importante dentro de conservação de alimentos e de segurança alimentar. Já em alimentos muito ácidos, somente alguns fungos filamentosos e leveduras conseguem crescer. Então, aí nesse caso, né, alimentos como, por exemplo, o suco de frutas, que são com pH inferior a 4, o crescimento de bactérias é bem restrito. Né, fica mais, a deterioração desses alimentos é causada principalmente por espécies de fungos. Outra característica química importante em alimentos é o potencial de oxirredução, e esse parâmetro ele permite, né, determinar a facilidade com que um determinado substrato ganha ou perde elétrons. Então, quando um substrato ele perde elétrons, ele é chamado de oxidado. Quando ele ganha elétrons, ele é chamado de reduzido. Então, dentro do alimento, nós temos um balanço de substâncias ou substratos que perdem elétrons e substâncias ou substratos que recebem esses elétrons. Então, se nós, por exemplo, temos mais produtos oxidados dentro do alimento, o seu potencial de oxirredução ele é positivo. Se, por outro lado, dentro da constituição desse alimento existem mais substâncias reduzidas, né, o potencial de oxirredução é negativo. Então, para a gente ter uma ideia, se a gente pega, por exemplo, leite cru, o potencial de oxirredução é extremamente positivo, ele vai entre 200 e 300. Somente pelo fato de ferver esse leite, a gente já cai aí para 150 o potencial de oxirredução. E isso acontece porque durante o processo de fervura a gente elimina gases, né, que possuem um potencial de oxirredução muito positivo, né, como é o caso, por exemplo, do oxigênio. Então, se a gente elimina todo o oxigênio do leite, a gente tem um potencial de oxirredução de 50 mV. Já em leites fermentados, onde várias substâncias oxidadas passam a ser reduzidas, aí a gente consegue alcançar potenciais de oxirredução negativos, como é, por exemplo, no caso de alguns queijos e alguns alimentos fermentados. Então, com base nesse potencial de oxirredução, a gente consegue classificar os micro-organismos em 4 grupos. Né? Um deles seria os aeróbios, os anaeróbios, anaeróbios facultativos e os microaerófilos. Então, os aeróbios são aqueles que precisam necessariamente de oxigênio e precisam de substratos com um potencial de oxirredução mais elevado. Já aqueles que são anaeróbios, eles já não suportam, né, as condições apresentando oxigênio, então por isso eles precisam de um ambiente bem restrito em oxigênio e, com consequência, o seu potencial de oxirredução ele é bem negativo, como é o caso, por exemplo, de bactérias do gênero Clostridium. Nós temos também as anaeróbias facultativas, né, que engloba aí algumas bactérias do ácido lático,
E essas anaeróbias facultativas significa que elas podem tanto crescer na presença de oxigênio quanto na ausência. E os microaerófilos, que são aqueles que crescem em pequenas quantidades de oxigênio. Dentro dos fatores bioquímicos, né, do produto, nós temos aí a parte de constituição, e como eu disse para vocês, são aqueles que são sintetizados por vias bioquímicas, como as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Então, dependendo da composição do alimento, esse produto, né, ele pode ser deteriorado com um tipo ou outro tipo de micro-organismo. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, uma batata ela é rica em carboidratos, né? E o carboidrato é a fonte de energia para todos os micro-organismos. Porém, quando a gente pensa numa deterioração de batata, logo vem na nossa cabeça que essa deterioração ela é feita por fungos e não por bactérias. A gente consegue ver principalmente a formação de bolores, os estágios iniciais de deterioração microbiana. E por que acontece por fungo e não bactéria, sendo que a batata ela apresenta uma grande quantidade de carboidratos disponíveis para o crescimento de bactérias também? Isso acontece porque o principal carboidrato da batata é o amido e as bactérias não possuem a enzima amilase. Quem possui a enzima amilase são os fungos, então eles liberam essas enzimas e vão degradando o amido, né, em porções menores e usam essas porções, que no caso são os monossacarídeos, para a produção, né, de ácidos orgânicos, produção de energia e outros constituintes relacionados ao crescimento celular. Né? As bactérias só vão conseguir deteriorar a batata depois que os fungos fizeram essa primeira parte de degradação do amido. Dentro ainda dos fatores bioquímicos, nós temos os sistemas antimicrobianos. Um exemplo disso é a lactoperoxidase no leite. Então, a lactoperoxidase é uma enzima, né, que reage, né, que faz o processo de formação do íon hipotiocianato, né, a partir de água oxigenada e o íon tiocianato. E esse íon hipotiocianato ele tem uma ação bacteriostática sobre bactérias gram-positivas, uma vez que ela bloqueia de forma reversível a enzima ATP sintase, e ela tem uma ação bactericida sobre bactérias gram-negativas, né, que ela bloqueia de forma irreversível uma enzima relacionada à cadeia transportadora de elétrons dentro das bactérias gram-negativas. Outro exemplo de substância antimicrobiana a gente encontra no ovo. Então, o ovo possui uma enzima chamada lisozima, e essa lisozima ela é responsável por clivar a ligação beta-1,4, né, dos carboidratos que formam o peptídeo glicano da parede celular das bactérias. Então, quando uma bactéria gram-positiva ela consegue entrar dentro do ovo, essa enzima, né, a lisozima, ela atua sobre esse peptídeo glicano, fazendo com que o mesmo seja clivado aí dentro dessas ligações beta-1,4 entre os carboidratos NAG e NAN. Então a gente agora já sabe sobre os fatores intrínsecos dos alimentos e a gente precisa entender como a gente pode modular esses fatores intrínsecos para a conservação. Então, para a gente poder responder essa pergunta, eu convido vocês a assistirem a próxima videoaula sobre fatores extrínsecos.